Hoje eu vou ensinar como eu faço pão doce de padaria com creme de confeiteiro. Então vamos à receita? 500 ml de água, 3 colheres de sopa de margarina, 5 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos inteiros, 2 envelopes de fermento biológico seco, 1 colher de sobremesa de sal, o equivalente a 10 gramas, aproximadamente 1,5 kg de farinha de trigo, 1 colher de sopa de essência de baunilha. Para darmos início aqui na nossa massa, nós vamos começar dissolvendo esse leite condensado com a água. Para amolecer esse leite condensado aqui, para ele entrar no começo da receita ali. Dissolver isso daqui bem, só com a metade, depois a outra metade vai direto na massa. Leite condensado todo dissolvido com um pouco da água. A gente vai trocar aqui de vasilha para poder começar a desenvolver a receita. Agora eu vou colocar o resto da água, o fermento e o açúcar. Vou mexer bem isso daqui para poder começar a dar a liga na massa. Misturei bem esse daqui, aí eu já venho com um pouco da farinha aqui. Começo colocando a farinha para começar a desenvolver o fermento. Agora eu vou mexer bem aqui para dissolver tudo a farinha e ativar esse fermento. Os inteiros aqui, eu vou mexer bem para ele dissolver aqui para não ficar com cheiro. A gente vai mexendo assim para dissolver bem a farinha de trigo e assim vai ativando o glúten da massa também. E vai colocando farinha aqui. Essa primeira etapa a gente usa bastante farinha. Chegou nesse ponto aqui, a gente vem com a margarina. São 3 colheres de margarina aqui. Colocou a margarina, vai misturar bem também. O sal, como eu sempre falo nas minhas receitas, sempre o sal deixar por último, porque o sal ele vai dar só o equilíbrio da massa da fermentação. Então sempre é bom ele ser o último a ser usado aqui. Chegou nesse ponto aqui, eu vou colocar 1 colher de sopa de baunilha. Colocar aqui, vou misturar bem. Coloquei a baunilha, coloquei mais um pouco de farinha. Eu já posso vir aqui agora com o sal. O sal eu sempre coloco nesse ponto aqui, que a massa está quase no ponto de sova já. Porque assim ele não desestabiliza a massa. Misturou bem o sal aqui, você vai colocando a farinha agora, até chegar no ponto que você consiga sovar com as mãos. Dá uma mexida aqui que eu já vou poder começar a sovar com as mãos. Cheguei nesse ponto que está a massa agora aqui, ela ainda está grudando. Vem aqui, vai colocando farinha e começa a dobrar a massa para dar o ponto de sova. Vai colocando farinha, não pode pôr muito, vai colocando aqui, vai dobrando assim para sovar ela. Precisa ser bem sovada para dar o ponto certo aqui. Isso daqui é o que faz o pão ter maciez. Se o pão não é bem sovado, o pão não fica macio. E olha só como ela já não gruda mais nas mãos. Já tá dando para sovar bem. Coloquei 2 vezes mais farinha só aqui. E vou sovando assim até chegar no ponto preciso. Sempre marcando o tempo para não passar do ponto de sova. Se passar também não tem problema. Só que o bom aqui, o normal é sempre 15 minutos e já tá bom. O máximo é 15. Agora que a massa já está bem firme assim, eu vou passar ela para a bancada. Tiro a vasilha aqui, coloco um pouco de farinha para continuar a sova aqui. Agora não precisa mais da bacia, que aqui fica até mais fácil de ir dobrando ela. Minhas massas de pão, eu nunca rasgo elas, eu fico puxando assim para rasgar. Eu sempre só vou dobrando assim que ela dá o mesmo resultado. E vai menos farinha do que ficar rasgando. Se você começar a rasgar uma massa dessa aqui que vai leite condensado, ela vai pedir uns 2 kg de farinha de trigo. Então, se ir dobrando assim, ela pede menos farinha. Eu sovei a minha massa aqui por 15 minutos. Eu estava falando sobre o ponto de véu. Aí eu vou mostrar aqui como que é o ponto de véu. Deixa eu pegar um pouquinho de farinha aqui para mostrar. O ponto de véu é quando você estiver parando de sovar a massa e você abrir ela assim com as mãos, ela não rasgar. Tá vendo aqui? Isso aqui é o ponto de véu. A massa estica e não rasga.
Assim que tem que ficar essa massa, para ela ficar bem leve quando for ao forno. Nesse ponto. Agora eu vou repartir as medidas aqui do pão, para poder colocar na forma. Eu não deixo meus pães descansar, como eu sempre faço direto. Eu vou fazer isso daqui também, que eu sempre faço direto. Já vou repartir as medidas certinho, porque nesse pão aqui vai creme de confeiteiro. Aí eu vou repartir, vou modelar aqui e vou mostrar como é que eu faço. A forma sempre untada com óleo, porque o óleo não deixa grudar o pão aqui. Deixei essa massa em 4 agora, para ficar mais fácil de poder fazer a modelagem dos pãezinhos. Eu acho mais fácil assim, repartindo a massa. Reparto e vou esticando cada uma de uma vez para poder montar os pães. Olha só como essa massa fica bem leve, não gruda nas mãos, nada. Uma massa muito boa de pão. Pão de leite condensado com creme de confeiteiro. Agora é só ir untando aqui para a gente começar a esticar os pãezinhos. Eu sempre faço assim, eu vou fazendo um cordão de massa. Vou esticando o cordão de massa assim, para ficar todos do mesmo tamanho. Senão eles ficam um grande, um pequeno. Que aqui eu até utilizo a balança, mas como eu estou fazendo para mostrar aqui no vídeo, eu prefiro fazer assim na medida manual, que aí fica mais fácil, né? Que nem todo mundo tem a balança. Então assim explicando fica mais fácil. Esse pão aqui eu vou cortar com medida de 3 dedos, para ficar menor. Eu tenho a receita aqui no canal da bisnaguinha, que eu faço ela com medida de 4 dedos. Esse aqui vai ser com 3 para poder ficar bem certinho. Corto todos assim e vou fazer assim com a massa toda. Vou cortando e vou repartindo na minha medida aqui de 3 dedos. Agora que eu já cortei todas as medidas, eu vou mostrar como eu vou fazer a modelagem aqui. A modelagem, você pega um pedacinho da massa aqui, dobra ela bem, vai esticando assim, faz um cordãozinho. Aí você vem aqui e junta essas duas pontinhas aqui. Juntou essas duas pontinhas, você vai deixar esse pãozinho assim posicionado para crescer. Vai organizá-lo aqui na forma, com uma pequena distância. Eu venho aqui com a massa, dobro bem assim, vou dobrando. E faço assim, vai formar um cordãozinho de massa. Formou um cordãozinho da massa, você vem aqui junta as pontinhas. Olha, junta as pontinhas. E junta eles assim, deixa bem juntinho para eles crescerem assim, bem fechadinho. As pontinhas fechadas. E põe aqui com uma distância para eles crescerem, tanto assim com um vãozinho aqui, com um vãozinho aqui do outro lado. Vai fazer assim com todos. Agora que os pães já foram modelados, você vai deixar crescer por 35 a 45 minutos. Depois de descansar por 35 minutos, os pães já cresceram. Agora eu vou passar a gema para vir com o creme de confeiteiro. Já estou colocando o creme aqui. Eu estou usando esse saquinho de freezer porque minha manga de confeiteiro estourou na hora que eu fui colocar o creme aqui. Aí eu tô tendo que usar esse saquinho de freezer que eu tô sem manga de confeiteiro aqui. Eu vou colocando assim. Em cada vãozinho da medida que foi feita aqui do pãozinho, você vai colocando o creme. Esse creme ele vai assar, ele vai abaixar aqui no pão. Não vai ficar desse tamanho aqui. Ele tá só assim porque tá alto ainda porque não foi ao forno. Quando for ao forno ele abaixa tudo. Todos os pães já estão com creme. Agora vai ao forno de 25 a 35 minutos, até ficar bem dourado em cima. E assim ficaram os pãozinhos, ó, bem macio, bem fofinho. O creme ficou todo assado em cima. O creme de confeiteiro dessa receita, eu já deixei um vídeo antes desse daqui. É esse creme de confeiteiro que eu estou utilizando nesses pães doces. Então, quem quiser conferir essa receita já está disponível aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Até mais, pessoal!